Hoje um resultado que para muitos torcedores do Vila poderia ser um pouco melhor, mas vendo o futebol pelo Brasil, os grandes times vêm se sentindo muito grandes, 3 pontos. Hoje o que impediu a vitória do Vila nesta tarde aqui no Jonas Duarte? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, concordo que poderia ter sido um resultado melhor, mas em determinado momento da partida poderia ter sido até um resultado pior, né? Principalmente no segundo tempo. A gente fez um primeiro tempo bom, um primeiro tempo equilibrado, tivemos o controle da partida, as principais ações foram nossas, tivemos hora de construir com 3, Elias em amplitude, fizemos um bom primeiro tempo e no segundo tempo caímos de produção. E aí vem várias questões, né? A questão do adversário que cresce na partida, jogando dentro de casa, a pré-temporada curta que a gente teve, o acúmulo de uma partida para outra, né? É diferente das outras partidas, às vezes os jogadores eles entram um pouco melhores, hoje as nossas trocas não surtiram tanto efeito, e no adversário surtiu, as trocas que eles fizeram, principalmente no setor ofensivo, surtiram efeito, e a equipe do Anápolis conseguiu atacar mais nós. O que fica de positivo? Que a gente conseguiu sustentar o resultado, claro que a gente queria a vitória. Raul fez uma grande partida, importante em alguns momentos. Salientar também que final de jogo, né, a importância do nosso torcedor que veio nos apoiar aqui fora de casa, encheu aqui o setor do visitante, isso é muito legal, e foi importante no final a gente conseguiu sustentar o resultado, claro que a gente queria a vitória. Rafael, ao vivo também aqui na TV Brasil Central, por mais que seja o início e você buscando aí essa evolução, preocupa quando o goleiro sai como o melhor jogador da partida? Não, preocupa a gente não jogar bem como a gente não jogou no segundo tempo. Agora, se o goleiro tá ali, ele tá ali para trabalhar, né? E aí prova que o trabalho está sendo bem feito pelo Lauro. Então, assim, claro que a gente não quer que o nosso goleiro seja o melhor em campo, mas a gente tem que entender que do outro lado tem um adversário que trabalha, né? Quanto tempo foi a preparação do Anápolis? Mais de um mês, né? A nossa foi uma preparação de 15 dias. Não estou aqui arrumando desculpas, acho que todos os clubes maiores do país estão sofrendo com isso, como foi colocado na primeira pergunta, mas não vai ser da noite pro dia que a gente vai conseguir o melhor futebol, não vai ser da noite pro dia que a gente vai envolver sempre o adversário. Volto a dizer, acho que foi um jogo de 2 tempos distintos, né? Claro que a gente tem que respeitar a opinião se não concorda, mas acho que no primeiro tempo a gente foi melhor, tivemos uma chance com a bandeira, no segundo tempo a gente não conseguiu jogar, acho que muito ímpeto também do adversário, a nossa equipe sentiu também um pouco a questão física, começamos a perder duelos, e quando tu perde duelo, é difícil tu ganhar o jogo, mas assim, a gente tá no caminho, são 2 jogos, a recém campeonato tá iniciando, são 4 pontos, um adversário difícil de se enfrentar fora de casa, agora é na quinta-feira, né, reorganizar, descansar os atletas, recuperar, ver a melhor formação que na quinta-feira a gente tem que vencer na frente do nosso torcedor. Ô Lacerda, te perguntar aqui, qual foi o critério utilizado para não escalação do Todinho como titular? Não vou nem falar em rodar elenco, né, mas eu preciso ver todos os atletas, né. Olha a nossa sequência. A gente jogou quarta-feira, estamos jogando hoje, vamos jogar quinta, depois tem o clássico, e aí na quarta tem jogo. Todinho não vai conseguir jogar todos os jogos. Igor Henrique, a mesma pergunta que tu fez em relação ao Todinho, poderia ser feita em relação ao Igor Inocêncio, que não começou, em relação ao Igor, que não começou, teve mais gente que não começou, do último jogo Dodô não começou. A gente montou um elenco com qualidade, um elenco que tenha disputa em todas as posições justamente para isso, né? Eu não sou um treinador que fico rodando elenco, assim, muito, mas início de temporada é muito difícil, cara, a perna deles estão muito pesada. Todinho jogou os 90 minutos na quarta-feira. Se eu pudesse ter trocado os 11, o goleiro não, né? Se eu pudesse ter trocado os 10, eu teria trocado, mas o Chapa, ele tá chegando ainda no clube, então não tava ainda em condições 100%, por isso que o Thiago e o Maia foram pro jogo, Formiga também precisou ir pro jogo, hoje a gente não teve o Cris, né? Então o João Vieira teve que repetir, porque a gente não queria repetir a equipe nesse início. O risco de lesão ele é muito grande, a gente vai para 2 jogos onde não teve nenhuma lesão, isso é importante. Com certeza nas próximas rodadas, um pouquinho mais para frente, a gente vai ter sim uma definição. Hoje nós não temos uma definição de equipe titular. Então assim, eu preciso nesses primeiros jogos, não digo rodar o elenco, mas eu preciso alternar na escalação para oportunizar o elenco que está treinando muito bem. Rafael, Roberto Baroni, Rádio Difusora, você espera então em cima dessa sua resposta aí, que até lá no clássico com Goiás, você já tem um time ideal? Espero que sim. Acho que quarta rodada, quinta rodada no estadual, que é quarta e domingo, porque a gente começa a ter pouco tempo de trabalho, né? E muitas vezes a gente, vamos dizer assim, não gosto de usar essa palavra rodar o elenco para conseguir treinar, porque se o mesmo jogador treina todos os jogos, se ele joga todos os jogos, uma sequência muito grande, tu não consegue treinar. Tu jogou domingo,
Segunda-feira é recovery, terça tu vai começar a acertar alguma coisa e tu não consegue treinar. E o jogador precisa do treino. Mas a gente espera sim, na quarta-feira, agora, na quinta, aliás, a gente precisa ver como vão estar esses atletas. Thiago, Formiga e Maia terminaram exausto a partida. O Elias, que é bom frisar, por que o Elias? O Elias não começou a primeira partida, muitos de vocês não sabem, mas o Elias não fez a pré-temporada inteira. O Elias teve uma lesão perto de terminar a Série B e no último jogo contra o Paysandu, vocês vão lembrar, ele machucou. Então o Elias passou praticamente as férias inteiras em tratamento. Ele foi começar a treinar, acho que normalmente lá pelo dia 5, dia 6 de janeiro. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado com os atletas. Não posso colocar o Elias todos os jogos, justamente porque ele está retornando de uma lesão. Mas assim, a gente espera que na quarta rodada a gente já tenha uma definição. E a gente sabe que as mudanças vão acontecer, mas que na quarta, quinta rodada nós já temos uma equipe base titular. E foi por isso que o Vila não criou nada? Primeiro tempo criou. Primeiro tempo criou, a gente conseguiu chegar a alguns momentos, mas daí é a tua opinião, né? Se tu acha que não criou, primeiro tempo acho que criou, a gente conseguiu. Do primeiro tempo sim, a gente teve o controle. O Anápolis não criou nenhuma situação no primeiro tempo, a não ser de bola longa, a não ser de lateral, a não ser de bola parada. O Vila. Tô falando do Vila. Não, mas a gente precisa falar das duas equipes. Quando a gente conseguiu criar por dentro, por fora, a gente conseguiu na bola parada chegar, teve uma chance praticamente clara com o Labandeira, onde a gente construiu. Segundo tempo, concordo contigo, aí o Vila não criou, o Vila não conseguiu entrar na partida, não conseguiu ter aquele controle, porque quando tu não tem o controle da partida, quando tu desfaz da bola, as oportunidades elas vão aparecer, como no primeiro tempo apareceu para o Anápolis. No segundo, o Vila não conseguiu ter o controle da partida, automaticamente não conseguiu construir praticamente nada. Treinador, você falou em rodízio aí, você acha que agora no meio da semana é o momento ideal, já que vai pegar uma equipe que vem de 2 derrotas, né, que é o Goianésia, e dentro de casa, né, que o Vila vai jogar, é o momento ideal para fazer esse rodízio? Não chega a ser um rodízio, né? Porque hoje a gente teve alguns jogadores que permaneceram, né? A defesa principalmente, Thiago, Maia, Formiga, João Vieira, Poveda, House. Mas a gente tem que entender que é um jogo em cima do outro. Não chega a ser rodízio e a gente não pode pensar lá no clássico, porque na quinta-feira a gente tem um jogo importante, a gente tem que vencer na frente do nosso torcedor. Então, assim, a gente vai ver como esses atletas vão se representar amanhã. Nós temos aí segunda, terça, quarta-feira para preparar a melhor equipe para na quinta-feira a gente fazer um grande jogo. Agora, te garantir agora se a gente vai rodar, se a gente vai mudar, se vai iniciar essa equipe aqui, é muito cedo, a gente precisa ver como eles vão se representar. Olá, Perdá. Alisson saiu do Vila Nova, foi vendido, o Cristiano também se despediu aí do time. Você espera mais reforços nesse começo de temporada? Nesse momento a gente não está falando sobre reforços, mas assim, acho que eu falei na coletiva do jogo passado, em futebol a gente nunca tem aquela coisa de elenco fechado. Quando sai um jogador, às vezes pode chegar outro. O Alisson era uma situação que a gente já esperava a saída dele, né? Então por isso que chegaram os atletas que chegaram. Então a gente está sempre conversando, analisando. Vejo que o elenco hoje tem peças suficientes para a gente iniciar o ano, muita disputa interna. Tu vê hoje, no outro jogo a gente começou com Todinho e Dodô, hoje começamos com o Paiva e o Labandeira. Acho que o Labandeira fez um primeiro tempo bom, o Paiva foi pouco acionado, mas nas vezes que ele foi acionado ele foi bem. O Urso ainda não teve a oportunidade dele iniciar jogando. Sim, essa questão de reforço a gente conversa sempre, mas no momento a gente não está pensando. As atuações do House, o Kozlinski, quando retornar, ele retorna de imediato pro gol titular ou você vai avaliar ainda essa situação? Tem que ser avaliado, né? O House não iniciaria o campeonato como titular. No primeiro jogo ali quem jogaria era o Kozlinski. Ele sente ali um desconforto dentro do jogo, nada sério. Acho que amanhã já retorna aos treinamentos normais, mas assim, o futebol ele é oportunidade, né? Sempre digo que os atletas trabalham porque a oportunidade ela mora, ela vai bater na porta. O House trabalhou, tá preparado, fez 2 jogos, não sofreu gols e hoje, quando foi exigido, ele deu conta do recado. Mas assim, são coisas que a gente trata internamente, a gente conversa com o Lauro, que é o treinador de goleiro. Vamos avaliar da melhor maneira possível e ver para os próximos jogos quem a gente vai optar para começar o gol, mas quem começar vai estar bem representado. Beleza. Então, encerramos aqui com Rafael Lacerda. Bom retorno, Rafael. Treinador do